Me responda uma coisa, ceia e Páscoa são as mesmas coisas? Quando o povo de Israel saiu da terra do Egito, o que eles levaram? Me fala uma coisa, aquelas duas colunas, tanto a de nuvem quanto a de fogo, para que servia para o povo de Israel? Essas e outras questões serão respondidas nesta vídeo, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema os 70 anos do povo de Israel. É isso mesmo. E hoje nós chegamos à lição de número 5. Para quem não me conhece, eu sou o pastor e professor Fábio Segantin. Se você é novo por aqui, aqui do lado tem um botãozinho. Se você não é inscrito, não se esqueça, faça a sua inscrição agora mesmo. Não deixe também de ativar o sininho, porque qualquer vídeo que eu posto aqui no meu canal, você recebe em primeira mão. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like e também não deixe de fazer um comentário sobre esta videoaula. E outro detalhe, queridos, como eu sou novo fazendo a revista da editora Betel, divulgue para a nação madureira que agora o pastor e professor Fábio Segantin também está fazendo as lições da editora Betel. Então, lição de número 5, hoje nós iremos falar sobre a Páscoa, que tem como título Páscoa, a libertação de um povo. O texto de referência se encontra no livro do Êxodo, capítulo de número capítulo de número 12, do verso 41 ao 43, e depois pulamos para o verso de número 50. O que nós vamos estudar hoje é a Páscoa. E a primeira coisa que eu quero que você coloque na tua cabeça, que não faça referência, ou melhor, uma associação, Páscoa e ceia. São duas coisas distintas, ok? Eu já fiz uma aula 4 anos atrás, eu acho, pela editora CPAD, e eu expliquei a diferença. Primeira coisa, não misture as coisas, tá bom? Embora a lição não entra nesse mérito, você, professor, não faça essa lambança na tua classe, ok? Vamos deixar isso muito bem claro. Páscoa é uma coisa, ceia são coisas distintas, são festas distintas uma das outras, ok? A Páscoa, ela foi um divisor de águas para a nação de Israel. A Páscoa, falar dela é ter a certeza de duas coisas. Primeira coisa, quando eu falo de Páscoa, eu lembro de que Deus cuida realmente do seu povo. É isso mesmo. Falar de Páscoa é falar do cuidado que Deus tem com o seu povo. E falar de Páscoa também é ter a certeza que além de Ele cuidar, Ele salva o seu povo da opressão. Então falar de Páscoa é falar do cuidado e do livramento que Deus deu para o povo de Israel. No ponto de número 1 diz assim, a instituição da Páscoa. Você sabe o que significa a palavra Páscoa em hebraico? Para quem não me conhece, eu sou professor também de cultura judaica e professor também da língua judaica, ou melhor, do hebraico. Tá bom? Eu dou cursos do hebraico bíblico. E a palavra Páscoa no original é Pessah. Pessah significa passar por cima, não é passar do lado. Passar do lado é outra coisa. Passar de um lado para o outro é uma outra palavra em hebraico, tá bom? Inclusive eu já até falei sobre isso aqui, tá bom? A palavra Pessah significa passar por cima. Eu estou com esse celular aqui, eu estou vindo desse lado, mas aqui tem um obstáculo. O que eu faço? Eu passo por cima. Esse ato de passar por cima de alguma coisa, a Bíblia usa a palavra Pessah. Então nós sabemos que onde tinha sangue, nos batentes da porta, o anjo da morte vinha, olhava, tinha sangue, ele passava por cima. Isso significa a palavra Pessah, a palavra Páscoa, passar por cima. Ponto de número 2.
1.1, o ritual de celebração, tá? Nesse ponto, nós precisamos entender o seguinte, que tinha que pegar um cordeiro ou um cabrito, primeiro, sem defeito, tá? Ele não podia ter defeito. Outro detalhe, tinha que ser imolado. E depois de imolá-lo, tinha que fazer o quê? Cozinhar esse animal. E fazia o que com o sangue, Fábio? Aí sim, o sangue desse animal, sem defeito, era aspergido nos batentes da porta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Era só no batente da porta principal? O que vocês acham? Dentro da casa tem porta ou não tem? O que vocês acham? É só na entrada da casa? Negativo. Negativo. Aonde tinha entrada, onde tinha passagem, tinha que colocar sangue. Tinha que colocar sangue. Por quê? Porque o anjo da morte, ele não visitava a casa por fora. Ele visitava ela por dentro também. A ideia aqui tudo na casa tinha que estar protegido. Não protegia somente o externo, mas o interno tinha que estar protegido. Ele observava o que? Ele observava no quarto, na sala. Eu sei que a construção naquela época era um pouco diferente, mas já tinha a ideia de um lugar de aposento, de um lugar onde você fazia suas refeições, um lugar diferenciado para você fazer para você ter aquele momento da sonequinha, de você dormir. Ou seja, então, aonde tinha a ideia de passagem da porta, tinha que colocar a marca de sangue. Essa que é a ideia. Os elementos da Páscoa. Aqui é fantástico, querido. Os elementos da Páscoa são inúmeros, né? Ou são alguns. Um cordeiro, o sangue, o pão asmo, o pão sem fermento, ervas amargas, e tinha outros elementos também, tá bom? Aguarde aí que eu vou mostrar um negócio muito interessante para vocês. Queridos, eu lembrei agora, eu saí correndo aqui, eu fui ali na minha biblioteca que está aqui atrás e eu peguei um manual que até hoje os judeus usam esse manual para fazer a sua Pessah, tá bom? O ritual da Pessah, da Páscoa, se chama Haggadah, a Haggadah de Pessah, tá? Então, como que se faz uma Páscoa? O objetivo da aula aqui não é mostrar como se faz uma Páscoa, tá? Mas eu tenho aqui a Haggadah de Pessah messiânica, tá? Tá escrito em hebraico aqui, né? Haggadah shal Pessah, Haggadah de Pessah, tá bom? Então aqui tem tudo a instrução, como que se deve ser orientado, todos os elementos, tá? O salsão, tudo aqui está muito bem discriminado. As taças de vinhos, tudo muito bem discriminado está aqui na Haggadah. Se você quiser, tá? Fazer um curso de teologia online, eu fiz o meu próprio curso de teologia, é isso mesmo, tá? Ele já está disponível online, inúmeros alunos já estão se beneficiando, tá? Do curso de teologia online. Se você quiser, eu não tenho tempo, Fábio, de fazer, eu não posso ir numa sala de aula, o seu problema acabou. Aqui embaixo tem um link, você clica nesse link, você vai para o meu site, tá tudo explicadinho, lá tem um vídeo onde eu explico pessoalmente como funciona o curso de teologia online comigo, são cursos em videoaula. Nesse site tem todas as matérias que eu estarei ministrando nesse curso, tá bom? Dá uma clicada aqui, olha o site lá e não deixe de fazer a sua inscrição ainda hoje para você se aprofundar ainda mais nas Sagradas Escrituras, tá bom? Então eu só trouxe a Haggadah de Pessah para vocês terem uma ideia de que esse assunto é muito mais profundo, tá? Do que vocês possam imaginar, tá? Os elementos são inúmeros, tá? O autor simplesmente falou alguns deles aqui, tá bom? No tópico 1.3 diz assim: Jesus Cristo, a nossa Páscoa. Ou seja,
O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que a Páscoa, que Pêssar, apontava para uma pessoa. Para quem? Para o Messias, para o Mashiach. Cristo cumpriu. Lembra que na introdução eu disse que o objetivo da Páscoa basicamente era dois? O que era? Que Deus cuida do seu povo, que Deus liberta o seu povo. Jesus veio fazer justamente isso. Ele veio cuidar de nós, ele veio nos libertar da escravidão do mundo. Ou seja, por isso que Cristo é a nossa Páscoa. Ou seja, aquilo que os judeus já faziam na Haggadah de Pêssar, Cristo veio fazer pessoalmente isso daí no nosso coração. Ele cuida de nós e pelo cuidado que ele tem conosco, ele nos salvou. Tá bom? Eu tenho uma aula inteirinha onde eu explico a diferença entre Pêssar e Seudat Hadom. Você quer saber o que é? Pêssar você já sabe, é Páscoa. E Seudat Hadom, o que é? Hein? Inácio Madureira. Vou deixar o link aqui em cima, não perca essa aula, uma aula que eu fiz há uns 4 anos atrás, mas uma aula fantástica, tá? Eu recebi vários elogios de vários pastores de vários lugares de quando eu fiz essa diferenciação entre a Seudat Hadom e a Haggadah de Pêssar, tá bom? Não deixe o link, já passou aqui em cima, clique aqui em cima e você vai nessa aula fantástica, tá bom? Tópico 2, a saída do povo de Israel do Egito. Querido, o que eu quero que você preste atenção aqui é o seguinte, que depois da morte, tá, houve libertação. Preste atenção, os meninos morreram, os primogênitos morreram. Depois da morte houve o quê? Libertação. Perceba que há muitas coisas na vida só vai ter êxito depois do sacrifício de alguém. Depois que alguém morre, depois que algumas coisas desaparecem, aí nós somos libertos. Porque o conceito de morte aqui é deixar de existir. Ou seja, quando uma coisa deixa de existir, ela não me prende mais. E aí eu consigo ganhar liberdade. É essa que é a ideia aqui. É muito profundo ver como os judeus, como os sábios judeus pensam acerca deste assunto, tá bom? Tópico 2.1. Uma grande mistura de gente participou da libertação. No texto do Êxodo, capítulo 12, do verso 38, afirma que muitas pessoas estavam misturadas com o povo de Israel e aproveitou aquela ocasião, ó, e perna para quem te quer. Eu aprendo duas coisas aqui. A primeira coisa que eu aprendo aqui é o seguinte, que muitos viram nessa saída, nesse êxodo, uma oportunidade de deixar de ser escravo também. São os oportunistas da vida. Ou seja, eles, nossa, agora é a minha vez. Eles não tinham compromisso com Deus. Eles não tinham amor ao Deus de Israel. Eles eram oportunistas. Eles viram nessa ocasião uma oportunidade para ganhar asas e viver a sua própria vida. Tem pessoas assim. Tem pessoas que vê o Evangelho como uma oportunidade de vida. Tem pessoas que vê no Evangelho uma oportunidade financeira. E isso não dá certo. E uma outra coisa que aconteceu aqui também, possivelmente, também acredito piamente nisso, pessoas que não eram judeus, pessoas de outras nacionalidades, mas que acreditaram no Deus de Israel, também foram libertas. Também saíram da terra do Egito. Isso nos mostra, queridos, presta atenção no que eu vou dizer, que a Páscoa, ela é algo universal. A Páscoa, ela veio libertar não somente o povo da promessa, mas todos aqueles que estavam agregados ao povo da promessa também tiveram o privilégio de ter a sua vida liberta da escravidão da terra do Egito. O tópico 2.2 diz assim: os israelitas despojam o Egito. Os itens que os israelitas estavam levando, na verdade presentearam ele, que eles receberam dos egípcios, presta atenção no que eu vou dizer, foi uma providência divina.
O nosso autor trata como um pagamento de trabalho, ou um suposto pagamento de trabalho. Eu posso até acreditar nisso também, mas isso só aconteceu por causa de uma providência divina. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que quando Deus estava proporcionando a liberdade física, Deus estava cuidando para que eles vivessem de uma forma digna no deserto. Eu sei que Deus iria providenciar coisas lá no deserto, mas você perceba que logo na saída Deus já estava dando um indício que eu, o Eterno, vou cuidar de vocês. Esses presentes que os egípcios deram foi uma providência de Deus. Queridos, olha que interessante isso. Eles sempre produziram para quem? Para o Estado, nunca para si. Eles sempre produziam para o outro e nunca para si. Então, olha que interessante, toda vez que Deus liberta alguém, quando Ele traz libertação, Ele traz provisão também. Leva isso para a classe de vocês, queridos. O nosso Deus, quando Ele traz a libertação, Ele traz a provisão para a nossa vida também. Tópico de número 2.3, a presença de Deus no meio do povo. O que eu quero que vocês prestem atenção aqui é o seguinte, a questão aqui não é de espantar animais, não é de refrigerar o povo do calor, e muito menos aquecê-lo do frio. Porque todo mundo que prega sobre isso, que lê sobre isso, a aplicabilidade é a mesma. Quando o povo saiu da terra do Egito, o que eles ganham de presente? 2 colunas. Uma coluna de dia era uma coluna de nuvem. À noite uma coluna de fogo. Para que, Fábio, uma coluna de fogo? Porque uma das hipóteses que o frio era intenso, rigoroso, então para fazer o quê? Para aquecer o frio, para poder agasalhá-los. É como se Deus estivesse dando um cobertor para ele. É como Deus estivesse colocando uma manta em cima deles. Ou seja, o frio era intenso, a coluna de fogo vinha e os aquecia. E outro detalhe, para espantar serpentes, escorpiões, animais que pudessem prejudicá-los na caminhada. Durante um dia, o sol exaustante, chega a passar de 50 graus. O miolo, esse dia eu estava vendo uma reportagem que o miolo da cabeça precisa sempre ser refrigerado. Eu vi um homem andando no deserto, ele tinha que urinar na sua camisa e colocar na sua cabeça, para que o seu cérebro não passasse por certos problemas. Eu fiquei pensando no povo de Deus na terra, lá no deserto. Foi por isso que Deus colocou uma nuvem, uma coluna de nuvem durante o dia. Para quê? Para refrigerá-los do calor. Mas eu acho isso super interessante, isso é válido. Mas você sabe o que essa coluna, ambas as colunas, significava para o povo de Israel? A mensagem é muito mais profunda. A mensagem é simples e básica. A minha presença te basta. O conceito que Paulo usa, a minha graça te basta, quando Paulo recebe essa informação, era suficiente. Quando aparecem essas 2 colunas, é tão interessante que eles já tiveram uma provisão financeira saindo do Egito. Agora aparecem esses 2 elementos, a mensagem é simples e objetiva. A minha graça te basta, a minha presença te basta. Se você tem a minha presença, nada nesta vida vai te faltar. A minha presença preenche qualquer falta de qualquer outra coisa. É esta a dinâmica no hebraico, é que a presença do Eterno estava suplantando todas as faltas de outras coisas. Eu acho muito bonito o que o autor fez, mas o que eu quero que você pegue é justamente isso. Tá? Essas colunas representam o quê? A graça de Deus, o favor de Deus imerecido. Ou seja, a presença de Deus na nossa vista basta, é suficiente. Tá? Isso é realmente fantástico. Tópico 3º. A travessia do Mar Vermelho. Nesse episódio, aprendemos o conceito de graça.
Fábio, tem graça no Mar Vermelho? É claro que tem, queridos. É claro que tem. O povo não merecia, mas Deus fez. Por que não merecia? O povo começou a murmurar. Falou, Moisés, você nos trouxe aqui para morrer, Moisés. Você é de brincadeira conosco, né, Moisés? Teve grupos que queriam voltar. As midrashes judaicas vão dizer que reuniram, fizeram pequenos grupos. E cada grupo tomou uma decisão. Teve grupos que queriam voltar. Teve grupos que queriam ter guerra. Vamos lutar com os egípcios, porque o mar não vai se abrir, nós vamos entrar no braço. Teve grupo que disse, que é isso, rapaz? Nós vamos voltar, nós vamos se render a eles. Mas teve outro grupo que disse, não, negativo. Nós não vamos lutar com eles, nós não vamos voltar, porque nós estamos debaixo de uma promessa. E nós vamos, alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. É por isso que quando Deus deu a ordem para Moisés, teve o povo marchou, ou seja, um grupo específico marchou, e quando eles viram que o mar abriu, todos aqueles que não tinham mais acreditado foram atrás daqueles que estavam acreditando. Isso se chama o quê? Graça, porque Deus podia matá-los todos ali, mas Deus não fez isso. Deus, na travessia do Mar Vermelho, mostra para mim e para você que existe a graça de Deus. 3.1 Um milagre nunca visto. O imaginável aconteceu. Querido, nesse ponto é fantástico. Quem iria imaginar que o mar ia se abrir? Fala para mim. Mas nem eu, se estivesse lá, ia acreditar nisso, que o mar ia se abrir. Ou seja, o imaginável aconteceu. Aqui eu quero tirar 3 lições preciosas. A primeira lição: diante de uma promessa, não adianta orar. Olha aqui, estava diante do problema. O que o povo fez? Vamos orar. O que Deus olha para Moisés e fala, Moisés, por que clamas a mim? Porque você está me pedindo algo. Ou seja, quando você está diante de uma promessa, ou debaixo de uma promessa, você não pode mais orar, você não precisa mais orar. Você tem que tomar uma outra atitude. A segunda coisa que eu aprendo é que nós temos uma promessa. E se eu tenho a promessa, eu não preciso orar. Eu tenho que marchar. Eu tenho que andar sobre essa promessa. E a terceira coisa que eu aprendo: Deus guarda a entrada e a saída. Olha que fantástico, querido. Quando o povo entra, a Bíblia diz, por que o povo entrou? Porque veio o vento de 2 lados, soprou e fez o quê? Um paredão. Os 2 ventos fez um paredão, o povo passou. Quem é que soprou? O Eterno. Ou seja, o Eterno entrou primeiro no Mar Vermelho. Se o Eterno entrou, o povo entra atrás. O que a coluna faz? A coluna sai da frente e ela vai para trás. Ou seja, Deus guarda a minha entrada e a minha saída, desde agora e para sempre. Amém. Acredite nisso e leve isso para a tua classe. Tópico 3.2. O exército de Faraó perece no mar. Aqui eu quero extrair 3 verdades. A primeira verdade: os inimigos vieram babando para destruírem os israelitas. Mas aquilo que é bênção para alguns, torna maldição para outros. Olha que interessante, a nuvem que foi para trás protegia quem? Os hebreus. Mas embaraçou a vida de quem? Dos egípcios. Você percebe que para o grupo da frente era benção, para o grupo de trás era tropeço, era maldição, era empecilho na vida? Isso é fantástico, querido. Aquilo que está sendo bênção para mim, talvez pode estar atrapalhando a vida de uma outra pessoa. Por quê? Porque o propósito é para mim. E pessoas que não estão sintonizadas com o meu propósito não vão entender aquilo que Deus está fazendo. Isso é fantástico. Uma outra coisa que eu aprendo aqui é o seguinte: enquanto eu marcho, Deus faz o resto. Olha, enquanto eu marcho, presta atenção, enquanto o povo estava marchando, o povo estava sabendo que os egípcios estavam morrendo? Não. Aí eu aprendo a terceira verdade. A terceira verdade é: aquilo que Deus faz enquanto eu estou marchando, só ficarei sabendo depois. Quando eles passaram o Mar Vermelho, aí quando eles foram na beira da praia, na beira do mar, o que eles viram? Os corpos dos egípcios. Aí eles entenderam que Deus realmente
tratou com eles enquanto eles estavam marchando. Por quê? Porque a coluna de nuvem atrás impedia os hebreus de olhar o que estava acontecendo atrás. Então essas três verdades, elas são imprescritíveis na nossa vida. Eu preciso acreditar nessas três verdades, porque Deus realmente cuida do seu povo. Tópico terceiro, 3.3, diz assim: o cântico da vitória. O cântico aqui, só para uma pequena lembrança, o cântico, cantar, não fazia parte ainda da liturgia cultural, ok? Não fazia parte da liturgia cultural. Eu tenho uma aula que eu explico só de forma profunda isso daí, mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: o cântico era algo espontâneo e não algo dentro da liturgia. Quando a pessoa estava muito feliz, de forma espontânea, ela soltava um cântico. E eles soltaram esse cântico aqui de forma profunda. O nosso autor, ele diz que o cântico, ele, na verdade, ele tinha uma ideia de profetizar a conquista de Canaã. Querido, presta atenção, muito atenção nisso que eu estou dizendo para vocês. Muito cuidado com isso, tá? Eu estou profetizando na tua vida. Pera aí, esse cântico de Moisés, eles estavam profetizando a entrada na terra de Canaã? Querido, com muito respeito ao autor que fez essa lição, na verdade o povo não estava profetizando. Porque o que é profetizar? É dizer algo ao teu respeito. Então olha só, somente quem pode profetizar alguma coisa sobre a minha vida é o Eterno. Eles não estavam profetizando. Sabe o que eles estavam fazendo? Que nós confundimos aqui. Eles estavam relembrando uma promessa. Relembrar não é profetizar. Porque profetizar é algo que Deus fala ao teu respeito. E eu, no meu cântico, eu posso relembrar aquilo que Deus prometeu para mim. O povo estava relembrando a promessa feita a Abraão. Eles estavam relembrando a promessa feita a Isaac, a Jacó. Eles estavam relembrando a promessa que ele fez para os seus pais. Eles estavam relembrando que aquilo que Deus fala, realmente Deus cumpre. Que Canaã seria deles. E outro detalhe que nós precisamos tocar nessa aula também é os cânticos de hoje, né? Os cânticos de hoje são uma piada, porque a maioria deles são egocêntricos, colocam o homem no centro e exclui Deus. Os hinos hoje são feitos, sabe, para quem? Para mim e para você. Mas a Bíblia diz que um hino, ele é feito para quem? Para Deus. Deus deve ser o centro, Deus deve ser o guia, Deus deve ser a única referência, o único norte, enquanto eu estou louvando o seu santo e bendito nome. Mas infelizmente hoje os hinos viram algo comercial, é isso mesmo. Se escreve hino para ganhar dinheiro. Escreve hino para atingir uma massa específica, para ver se essa massa me acessa na internet, para ver se essa massa me dá lucro, mas o foco de glorificar a Deus, na verdade, não existe mais. É como os homens, misturados com os judeus, saíram do Egito e foram para a terra do deserto, são oportunistas. Eles veem no Evangelho um grupo de massa para se promoverem e para se beneficiarem, mas que o Eterno tenha misericórdia de nós, queridos. Que o Eterno, ele realmente nos guarda de forma poderosa. Eu quero concluir essa aula dizendo o seguinte: se você é livre, glorifique o seu Deus, porque o teu Deus te fez promessa. Relembre essas promessas e viva o sobrenatural de Deus. O Eterno continue te abençoando, a tua casa, a tua vida, o teu ministério, os teus negócios, e até semana que vem, querendo Deus.